Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio do Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação de elevado impacto e na primeira pessoa, ou seja, trazendo como convidados as pessoas que dinamizam esses projetos e com quem vamos falar do futuro, o futuro onde o ser humano terá de dividir o seu espaço com máquinas, algoritmos, robôs, softwares de várias naturezas que nos levantarão muitos desafios e que nos ajudarão também em algumas componentes da nossa vida. Terei sempre comigo, nestes episódios, o Aníbal, aqui comigo como sidekick, a Raquel em backstage, que me ajudam na produção deste podcast. Vocês já sabem, isto é a mensagem típica de qualquer podcast, podem nos ouvir nas plataformas habituais, estamos em todas, subscrever, e essa é a forma mais simples de nos apoiarem e de, no fim do dia, recomendarem estes conteúdos a mais pessoas. Nós já temos, acho que, cerca de 15 episódios, os mais variados convidados, as mais variadas temáticas, e, portanto, não só acompanhem o último episódio, mas se gostarem, vão também para trás e vejam os episódios anteriores. Também temos uma novidade, aliás, duas. Uma é que lançámos em docdigitizer.com a página oficial do podcast, onde vocês têm mais informação sobre este podcast, e também estamos a lançar recentemente no YouTube estes episódios em formato resumido, porque, como sabem, os episódios normalmente têm cerca de 1 hora e nem sempre é fácil tirar 1 hora do nosso dia para assistir ao podcast completo, e, portanto, para aqueles que têm mesmo pouco tempo, têm a versão destilada no YouTube em vídeo e poderão acompanhar também legendados em inglês, e, portanto, podem acompanhar nesse canal. Hoje temos o privilégio de ter como convidado o Ricardo Henriques e eu peço ao Aníbal para nos fazer aqui as honras da casa e apresentar o nosso convidado. Olá, João, gostei da forma desprendida como disseste. Já temos 15 episódios, parecia algo que não nos deu muito trabalho a fazer, mas dar os parabéns à nossa audiência por nos ter ajudado também a chegar aqui aos 15 episódios. E hoje, sei que falaste em várias temáticas, mas penso que hoje vamos repetir uma daquelas que teve mais sucesso nos nossos episódios, porque temos connosco Ricardo Henriques, da EDP, Business Transformation e Process Intelligence and Automation. Portanto, parece-me que vamos falar aqui um bocadinho de RPA. E o Ricardo foi uma pessoa que se licenciou em 94. Só para colocar aqui as coisas em perspectiva, eu nasci em 93, ok? E o Ricardo licenciou-se em informática, portanto é aqui da Malta, na Universidade Autónoma de Lisboa, onde consequentemente tirou um conjunto de pós-graduações na Nova, em Leadership, no ISEG, em Management Information and Systems. Penso que outra na Nova também, Leadership e Business Management. E começou a trabalhar na Edinfor como Service Manager. Posteriormente trabalhou também na Lógica, que hoje faz parte do grupo CGI, não confundir com a técnica de efeitos especiais de cinema, mas a CGI é a consultora. Passou pela Hitachi e onde chega à EDP como Business e Transformation para aqui na componente de automação. Ricardo, licenciaste um ano depois de mim. Na altura já se falava em RPA ou ainda era uma magia negra isto tudo de automação que na altura? Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado, também agradeço aqui o vosso convite. Procurarei estar aqui à altura do desafio e sim, de facto, na altura, por acaso nós pensamos que este tema todo do RPA é relativamente recente e está aqui no quadrante dos últimos anos, mas na verdade, se nós formos ver aquilo que inclusivamente hoje são alguns dos líderes de mercado, não com a tecnologia que nós temos hoje, que é uma tecnologia que utiliza seletores e, portanto, já com um grau de sofisticação muito grande, mas a tecnologia pura, mesmo
de scripting daquilo que é a mimetização humana é anterior a 2000 e, portanto, nos anos 90, sim, já existiam. Eu, por acaso, na altura ainda não andava aí, andava mais ainda nos assemblers e Pascal e Cs, nessa altura. Ainda a descoberta foi posterior, mas de facto a tecnologia, curiosamente, já existia. Num estado ainda muito embrionário, mas sim, ainda já existia. E e por acaso isto é um tema interessante, e Aníbal, deixa-me, e Ricardo, bem-vindo, antes de fazer aqui o meu primeiro desafio, dizer que um dos episódios que nós recebemos mais feedback até hoje foi o episódio que fizemos com o Manuel sobre RPA. E foi, no fundo, um episódio onde nós tentámos sistematizar um bocado conceitos e dar a base desta área. E de facto teve tanta aceitação que achei interessante trazer o Ricardo, porque eu sei que o Ricardo está a fazer coisas muito giras em RPA, ou à volta de automação, e que já são abordagens disruptivas em algumas partes sobre o que normalmente as pessoas veem no mercado. Mas eu antes de ir a elas, eu perguntava-te quando é que o RPA apareceu na tua vida, na tua carreira. Não sei se foi na EDP, quando já estavas na EDP, e qual é que achas que é porque é que ele apareceu e qual foi a importância que as organizações davam ao tema da automação há uns anos atrás e que dão hoje? Achas que a maturidade é igual ou houve uma evolução? Sim, claramente houve uma evolução grande. Já posso depois contar-vos um bocadinho. Eu creio que tanto ao nível da tecnologia como do ponto de vista da forma como as empresas já consomem essa tecnologia e como é que se organizam também para tirar partido da mesma. Mas para ir aqui um bocadinho à origem e à gênese de como é que eu me cruzei aqui com os robôs de processos, foi sensivelmente há 7 anos atrás. E por uma dinâmica que eu acho que é relativamente simples de se perceber, que é quando nós temos uma atividade de negócio que é altamente transacional, ou seja, em que nós temos uma grande volumetria, um universo grande de clientes e temos muitas interações e, portanto, quando os nossos processos de negócio são executados, nós precisamos de ter ou sistemas muito performantes ou também uma human workforce muito ativa. Nós, há cerca de 7 anos atrás, lidávamos muito com a sazonalidade do mercado. Ou seja, como é que eu, do ponto de vista operacional, respondo a movimentos e como é que eu me torno elástico do ponto de vista operacional. Ou seja, eu posso ter uma atividade do ponto de vista de negócio regular, mas se eu tenho grandes oscilações em determinados períodos do ano, como é que eu ganho esse músculo operacional? Ou seja, como é que eu consigo crescer muito rapidamente ou como é que eu consigo diminuir a minha operação muito rapidamente? E é curioso que na altura a primeira coisa que eu estudei nem foi RPA. Foi, por acaso, um caso também muito interessante que a Amazon até também tem, que tem mais a ver com como é que as próprias plataformas de crowdsourcing podem ajudar a executar tarefas repetitivas que nós, a dada altura, imaginem, temos, sei lá, uma operação de 100 pessoas e por um período curto de tempo precisamos de transformar essas 100 pessoas em 1000. Né? E até antes de chegarmos ao RPA, até na altura, com uma pessoa da minha equipa, estivemos primeiro a explorar como é que respondíamos ao desafio sem propriamente Sem o quase, RPA ainda estar no radar. sem E quase depois, tecnologia, não é? Só assente no modelo sim, de sim. pessoas, mas diferente. E já agora, como é que foi essa experiência? Tiraram algumas ilações disso? Uh, Tirámos uma primeira ilação é que o mercado na Europa, comparativamente com o mercado americano, ao nível do crowdsourcing há 7 anos atrás, não tinha maturidade suficiente. E depois existiam ali também uma série de barreiras relativamente a tudo o que tem a ver com a exposição que as empresas que submetem, digamos,
parte da sua atividade a este tipo de plataformas, acabam por ter ali também um conjunto de riscos. E depois há também o tema da barreira linguística, não é? Porque, a dada altura, sendo que nós aí até temos uma vantagem, não é? Porque a nossa crowd, desse ponto de vista, até pode estar no Brasil, por exemplo, e imaginem, se estamos a falar de uma tarefa, por exemplo, de verificação de faturas e coisas desse género, muito repetitiva, até poderia vir dessas crowds, mas acabámos por não avançar porque começámos a assistir a um outro movimento que foi os nossos próprios parceiros também de Business Process Outsourcing começaram eles próprios a fazer esse movimento. Ou seja, esse é o negócio deles, não é? Que é, na prática, são as equipas expandidas de empresas como é a nossa, e eles começaram a dar elasticidade às operativas deles por via da automação. Ainda com tecnologia não tão sofisticada quanto a que temos hoje, estamos a falar ainda de tecnologia que utiliza coordenadas, certo, e, portanto, altamente suscetível a erros e a variâncias, mas a partir do momento em que eu, fora de Portugal, vi uma sala que tinha cerca de 20 desktops e todos com o monitor ligado, 2 humanos apenas a controlar os incidentes que iam aparecendo e rapidamente corrigiam e os robôs continuavam a trabalhar, eu disse, epá, também quero, e portanto vamos experimentar, e foi aí que há cerca de 6 anos atrás começámos aqui o nosso caminho. Ricardo, agora, deixa-me só... Ricardo, João, desculpa, só diz, rapidamente. força. Não falaste, porque acredito que há 6, 7 anos, como estavas a dizer, não era na altura um obstáculo, mas hoje também seria que é o GDPR, não é? Também não veio facilitar, ou seja, vem-nos ajudar em outras coisas, mas neste ponto do crowdsource dificulta-nos um bocadinho, ou achas que não tem qualquer impacto? Não, tem, eu acho é que tem, em ambiente controlado, e eu acredito que hoje em dia, por acaso, depois não segui muito mais aquilo que são os marketplaces de crowdsourcing, etc. Mas creio que existem algumas empresas a trabalhar muito bem a esse nível. Eu creio que para mitigar a questão do GDPR, temos que trabalhar isso sempre de uma forma muito controlada. Portanto, para responder à tua questão, é possível resolver de uma forma controlada, e na prática essas tarefas têm que ser muito bem preparadas, sendo que às vezes pode mesmo inviabilizar, não é? E aí sim é um fator de bloqueio. Certo, porque os Estados Unidos, lá está, não tem este constrangimento. É menos regulado. Eu ia pegar no que tu disseste, Ricardo, nessa sala cheia de robôs que te impressionou, e certamente isso eles fizeram-no para te impressionar, porque, primeiro, dois conceitos importantes para a nossa audiência também, que não sei se todo ouviu o episódio do Manuel, mas RPA, Robot Process Automation, são tecnologias de orquestração de trabalho, no fundo, humano, que é sempre feito da mesma forma, e que é possível, no fundo, ter um software que replica vezes e vezes sem conta aquelas ações naquela sequência, e se a sequência produzir sempre os mesmos resultados, no fundo é só correr aquele robô sem ter que termos um humano envolvido. Efetivamente não é um robô físico, é um software. E efetivamente hoje em dia, diria eu, que já essa ideia de ter workstations com monitores ligados já nem faz muito sentido, porque estes robôs todos já correm em data centers. E portanto, diria eu... E máquinas virtuais. Correm nesse bicho que se chama cloud, e que a malta também tem que deixar de ter medo. E desde aí, quando tu entraste nessa sala e viste esse enorme potencial, como é que tu levaste isso para dentro de casa, e o que é que vocês começaram a fazer? E certamente as primeiras experiências, algumas delas terão falhado, não correram da melhor forma, porque eram as primeiras. Como é que foi esse caminho de tentar evangelizar a organização e trazer esses conceitos para dentro? Foi fácil? Bom, foi. Por acaso até acabou por ser um caminho longo, mais moroso no início, mas eu diria que fácil, eu não diria que fácil, mas talvez facilitado um pouco pelo modelo que depois mais tarde viemos a adotar e que eu já partilho convosco. Mas eu diria que a primeira coisa foi, observar que tecnologias é que existiam,
como eu vos disse, na altura eram tecnologias muito com base em coordenadas, e nós aí muito rapidamente o que fomos atrás foi, como já andávamos a estudar esses sistemas de crowdsourcing e sabíamos as volumetrias de algumas tarefas onde precisávamos desse músculo, fomos um pouco à procura de use cases. E felizmente encontramos 2 use cases, um muito orientado a operações de back-office. Naquela altura estávamos a falar de uma operação de cobranças em que nós precisávamos de ir a SAP, recolher um conjunto de dados, colocar esses dados num Excel, para que esse Excel depois funcionasse numa lógica de contactar aqueles clientes. Portanto, era uma automação até relativamente simples. A tecnologia de coordenadas, apesar de tudo, funcionava bem porque o user interface SAP que nós usamos naquele caso era relativamente estável, portanto não tinha uma grande frequência de mudança, e portanto esse foi logo, aliás, o primeiro caso que posso-vos dizer que o robô ainda demorou alguns anos, portanto desde que foi logo construído. E tivemos um outro caso que era já não tanto numa função operacional, mas mais numa função de suporte, que é, na prática, um robô que passou, portanto, a colaborar com um dono de processo que tinha mensalmente uma tarefa repetitiva, relativamente pouco sofisticada do ponto de vista intelectual, que é obrigar, digamos, um dono de processo a percorrer uma série de janelas num sistema operacional, tirar screenshots de cada um desses passos e colocar isso num documento para depois termos uma evidência para o controle interno. João, onde é que eu já ouvi isto? E resultou muito bem. Foi exatamente o mesmo, um exemplo muito semelhante que o Manuel deu. Exatamente. Portanto, eu acredito que deve haver muitos processos com muita gente a tirar screenshots e a colocar em e-mails ou em documentos. Exato. E, portanto, qual é que foi aqui a vantagem? Este dono de processo passou a ver só a evidência gerada pelo robô, e aí confesso que, a dada altura, tivemos... Portanto, também foi de simples construção. Reparem, quando estamos a falar aqui destas construções, havia aqui casos... Não estamos a falar de projetos que demoraram meses, né? Estamos a falar de trabalhos de dias, que apareceram muito rapidamente. Mas, ainda assim... Lembro-me que este segundo robô, por exemplo, que eu vos estava a falar, a dada altura, como o sistema operacional em concreto funcionava, portanto, em browser, lembro-me que tivemos uma vez o dono de processo a chegar ao pé de nós e dizer assim: olha, a evidência que o robô tirou não tem nada a ver com aquilo que era suposto, porque ele, na prática, falhou logo no primeiro passo. E depois os screenshots eram quase todos do Google. Certo, certo. Que era, digamos, a página pré-definida. Certo. Portanto... Mas eu diria que foi logo uma forma de aprendizagem, com casos mais complexos, outros menos complexos, que depois nos permitiu, e nós ainda andámos ali sensivelmente 2 anos, em que andámos muito numa base experimental, várias equipas a experimentar diferentes tecnologias, mas todas elas ainda de coordenadas, e só há 4 anos atrás, portanto em 2017, é que nós aí tivemos mesmo um movimento um pouco mais corporativo, e portanto aí selecionámos mesmo uma tecnologia que usamos, portanto, em todo o grupo, e também definimos uma coisa que, a meu ver, é chave para as empresas que estão a começar, que é o tipo de modelo de governance, de RPA, que querem efetivamente adotar. Deixa, E aí o Ricardo, nosso... deixa-me, força. antes de avançares, porque esta agora é a parte mais interessante, no fundo é a consequência das vossas aprendizagens no período de experimentação, mas tocaste aí em 2 pontos que eu acho que é importante também fazer highlight deles. Mais uma vez, para quem não está por dentro muito do tema, falaste em tempos de desenvolvimento de dias, e essa realmente é uma das principais vetores de adoção do RPA, é permitir, no fundo, implementar coisas com impacto como aquele que tu falaste, que em escala é enorme,
mas em poucos dias, ao invés de fazer um projeto de desenvolvimento de software que demora normalmente meses. Por outro lado, temos o trade-off destes robôs, ainda hoje, não sei, e corrijo-me se eu estiver enganado, ainda são um pouco permeáveis às mudanças de interface, às mudanças de sistemas, o que torna, às vezes, uma coisa que está a funcionar hoje ter que ser adaptada ao longo do tempo caso existam mudanças nos sistemas. Isto ainda continua a fazer sentido? Ou já está mais mitigado, não é? Está um bocadinho mais mitigado, certo? Sim, a tecnologia aí mitigou, portanto, quando deixamos as coordenadas, passamos a tecnologias de seletores, esta questão já não se coloca tanto, mas ainda assim, deixem-me partilhar convosco uma prática que nós temos e que nem sempre é muito comum, é que para nós cada robô tem um tempo de vida. E, portanto, se eu tiver, imagina, eu estava a falar aqui de robôs que surgiram em 2017. Se eu, entretanto, passar, imaginem, 2, 3, 4 anos e continuar a ter o robô, é sinal de duas coisas, que é ou não tive qualquer evolução do ponto de vista de sistemas, ou não tive qualquer evolução do ponto de vista de processo. E, portanto, isto só para vos dizer que todos os anos nós fazemos nascer, como é óbvio, uma série de robôs, mas também descontinuamos uma série de outros robôs. E isto é um sinal de vitalidade de um modelo de governance de RPAs. Aliás, eu acho muito estranho às vezes ver use cases até internacionais em que nós não vemos sempre uma escalada crescente de mais e mais robôs. E essa é uma partilha de experiência que eu gostava de deixar aqui convosco. Quando isso acontece, é sinal de duas coisas, que é algo não vai muito bem do ponto de vista da arquitetura de TI e de evolução de sistemas, ou algo também não está a acontecer do ponto de vista de reengenharia de processo. É óbvio que algumas empresas chegam a essa escala, e nós próprios também temos, neste momento, praticamente um milhar de robôs, mas que tem mais a ver é com o âmbito, não é? Ou seja, a cobertura do ponto de vista dos vários negócios. Agora, quando na mesma unidade de negócio nós vemos robôs a duplicar, triplicar ao fim de alguns anos, é um bocadinho estranho. E aí aparece também um outro tema que é até que ponto é que o RPA se está a começar a converter em Shadow IT. Pronto. E nós aí temos muito esse cuidado também de não só procurar dar um Queres só tempo de explicar vida. o conceito de Shadow IT O para... conceito, Sim. sim, sim. Sim, na prática, o conceito de Shadow IT aqui é um pouco estarmos a criar aqui, do ponto de vista da arquitetura de sistemas de informação da empresa, uma camada, digamos, complementar, portanto, que está ali a fazer aquele efeito shadow complementar, mas que na verdade são funcionalidades que podiam estar vertidas diretamente nos sistemas operacionais. Certo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um sistema de faturação, eu tenho um CRM. Uma das coisas que nós qualificamos é se o robô tem um tempo de vida, porque provavelmente ao fim, por exemplo, de um ano, aquela funcionalidade que hoje não existe Já está. vai estar vertida Sim. nesse sistema. É óbvio que a automação aqui ajuda muito, por exemplo, quando nós estamos a fazer grandes transformações de arquitetura e, sobretudo, a descomissionar também algumas aplicações. Porque já não queremos investir nelas e os robôs ajudam muito. E só para terminar aqui, João, também partilhar contigo um tópico que tu referiste há pouco, que tem a ver realmente com esta questão da aceleração do ponto de vista da concepção dos robôs. É óbvio que nós também já tivemos robôs que demoraram meses a construir, portanto com um grau de complexidade bastante grande, mas, por exemplo, o ano passado, em pandemia, os robôs deram imenso jeito a ter uma resposta rápida a situações novas e inesperadas que nós próprios não estávamos à espera. Isto por um lado, ou seja, criar novos robôs, mas também para fazermos uma outra coisa, que é, tendo em conta as alterações e as transformações temporárias de a forma como estávamos a executar os processos de negócio, também foi super rápido
desativarmos temporariamente robôs. Ok. Ok? Que é um conceito também interessante aqui, porque repara, se tivéssemos aquela componente, digamos, dependente de uma operativa humana, não conseguimos fazer isso na mesma medida. E, portanto, aqui, quando se fala em velocidade, é velocidade não só a aparecer, mas também, se for preciso, A desaparecer. temporariamente desaparecer, Claro. também temos essa velocidade. E diz-me Ricardo, uma coisa. João, deixa-me só dar aqui uma nota. Diz Ricardo, força, não leves, Aníbal, não fala. leves a mal. Não te importas, o teu microfone, como está a tocar na camisola, está a fazer um pouco de ruído. E se ele ficasse assim pendente, seria mais fácil. Ok. Desculpa. Boa. Ok. Então vá, depois nós cortamos esta parte. Ricardo, tu também aqui off the record confidenciaste-me que vocês têm uma estratégia muito engraçada de construção dos robôs, que é esta ideia de cada pessoa poder ter ownership de construir os seus robôs, de no fundo criar as suas automações, no fundo não centralizar demasiado este processo. Queres partilhar connosco um bocadinho essa ideia e já agora, que desafios é que teve e que resultados é que está a ter? Sim, eu acho que essa foi outra decisão-chave que nós tivemos. Em 2017, decidimos adotar o que nós chamamos um modelo federado. E um modelo federado preconiza um cenário em que nós temos uma equipa central a fazer toda, digamos, a coordenação de tudo o que são as boas práticas de construção, dar aquele treino inicial, fazer o onboarding destas pessoas, mas na verdade o ownership está mesmo nos utilizadores de negócio que estão diretamente nas várias direções, sejam elas com funções corporativas ou com funções de negócio. E, portanto, nós adotámos esse modelo que, numa fase inicial, tem uma desvantagem, porque ele é mais lento. É óbvio que é muito mais rápido subcontratar uma série de RPA developers e começar a construir robôs. Nós não fomos por aí, portanto, fomos tendo um crescimento progressivo, mas hoje, ou seja, passado aqui 4 anos, posso-vos dizer que, por exemplo, nós nos últimos 3 anos triplicámos a nossa comunidade. Portanto, nós hoje temos sensivelmente 30 pessoas, portanto, que já tocam esta questão da automação de processos. É óbvio que em níveis de proficiência diferentes, portanto, temos pessoas já com um nível de autonomia e até de dedicação plena aos temas de automação, só fazem isso no seu dia a dia. Temos outros que já construíram robôs, mantêm e têm 2 anos de experiência, e temos outros que estão, digamos, a iniciar. A nossa equipa aqui tem um papel fundamental. Porquê? Porque nós temos, digamos, todo um pacote de onboarding em que treinamos estas pessoas para elas ao fim de, tipicamente eu posso-vos dizer, um estagiário ao fim de um mês está a construir o primeiro robô, relativamente simples. Nós temos, nos primeiros 3 meses, é o nosso modo, digamos, mais assistido, e depois vamos fazendo sempre aquilo que nós chamamos as open sessions, em que todas as semanas esta comunidade tem ali um fórum aberto para virem aprender uns com os outros, ou seja, todos trazem dúvidas, todos estão a construir robôs, e a dúvida às vezes que um tem é a dúvida do outro que está ao lado, e portanto estão a ouvir, e assim temos propagado o tema da automação. Não tem sido um modelo imposto, tem sido um modelo naturalmente adotado pelas várias direções, que também às vezes tenho verificado que acontece muito em algumas empresas que dão grande aceleração no início e com modelos mais centralizados, ao fim de 2 anos ficam a fazer a pergunta de não consigo escalar. Claro. E não conseguem escalar por um motivo muito simples, é que aquele terreno fértil do início deixou de ter qualquer capacidade de mais desenvolvimento e mais fertilização. Nós aqui não, nós neste modelo progressivo fomos fazendo um caminho, fomos capturando as várias partes do terreno fértil e ainda semeámos lá em cima. Portanto,
só vou partilhar convosco que nós temos em direções de recursos humanos pessoas a robotizar. Portanto, estamos a falar tipicamente de pessoas que não são da IT. Ok. Estamos a falar de pessoas de gestão, de economia, de matemática, de psicologia, de gestão industrial. Ricardo, achas que isso também é derivado um bocadinho à gênese ou ao conceito RPA ser no fundo mais próximo do processo e menos da tecnologia? Porque normalmente quando nós olhamos para a tecnologia, pensamos no IT, nos engenheiros informáticos, eles têm quase o conhecimento total daquele domínio. Aqui estamos a falar muito mais de operacionalizar processos e se calhar quem sabe melhor os processos é quem os executa e portanto às tantas se vocês removerem a barreira da tecnologia por formação, por suporte que vocês dão a essas pessoas, se calhar os robôs até acabam por ser muito mais adaptados à realidade e ao problema que essas pessoas têm. Concordas com isto? Concordo inteiramente. Aliás, isso por acaso é uma análise bastante interessante, porque uma das coisas que normalmente as nossas métricas evidenciam é como é que nós, com uma digital workforce mais pequena, portanto não tendo muitos robôs, como é que eles ainda assim capturam muito valor. E eu acho que há dois grandes fatores. Um que tem a ver realmente com a natureza do negócio, mas o outro exatamente com o ponto que estavas a referir, João, que é se uma pessoa que está dentro de uma operação em concreto, imagina de contratação ou de faturação, sabe em concreto qual é que é a necessidade e participa ativamente, sem barreiras, no desenho da própria automação, eles tipicamente focam-se naquilo que tem mais valor. E, portanto, é uma boa forma de turbinar a captura de Claro. valor por via da automação. E aqui eu creio que o outro aspecto que referias também é bastante importante, que é a tecnologia ajuda muito, porque há aqui uma certa ergonomia e algum cuidado de alguns fabricantes de construir tecnologia que eles sabem que não vai ser tecnologia propriamente para engenheiros informáticos ou geeks mais tecnológicos utilizarem. E, portanto, qualquer pessoa que tenha, digamos, uma capacidade de estruturar raciocínio e minimamente de fazer algum tipo de programação mais básica, que aliás nós já tínhamos isto também no passado com as macros de Excel, os VBAs, esse tipo de coisas, rapidamente conseguem adotar, sendo que, deixem-me partilhar convosco, que aí, a meu ver, a grande lição aprendida é que nós podemos avaliar perfis e dizer esta pessoa tem mais perfil do que aquela. Eu acho que aí o fator determinante é realmente o tempo. E, portanto, este upskilling ou este reskilling é possível de acontecer, mas exige, por parte das pessoas, alguma dedicação. Portanto, nós damos todo um treino, temos o onboarding todo preparado, mas depois também temos academias de e-learning, temos tutoriais, há um trabalho e uma dedicação até de construção dos primeiros robôs, que se as pessoas também não tiverem tempo, o que eu vou vendo é que os casos de maior sucesso são aqueles que realmente conseguiram reservar tempo para se dedicarem. E quando isso acontece, às vezes aparecem Surpresas, não é? casos surpresas com enorme potencial. Ricardo, deixa-me só aqui. Portanto, vocês, por isto tu disseste, acabam por ser uma empresa que, por muito que apostem no RPA e que seja um pilar basilar naquilo que é a vossa operativa, vocês acabam por não ter um departamento de RPA, porque os vossos recursos de RPA estão espalhados por várias operativas. No limite, têm uma equipa que forma as pessoas e que leva a sementinha do RPA para cada um dos seus departamentos. Exatamente, Aníbal. Aliás, vocês já devem ter ouvido falar muito do conceito do Center of Excellence. Eu, por exemplo, é um termo que no modelo federado eu não gosto muito de adotar. E porquê? Porque, na verdade, nós somos apenas uma equipa que passa, digamos, um guidance central. É óbvio que nós fazemos também R&D e somos nós que puxamos
por outras componentes que não só RPA, RPA com chatbot ou RPA com process mining. A nossa equipa vai puxando por esses temas. Também somos nós que fazemos a articulação toda com o IT e com os temas de auditoria, compliance, etc. Portanto, somos nós que temos de ter aqui o garante de que a governance do modelo está a ir na direção certa. Mas eu gosto muito mais do conceito de nós acabamos por ser aqui promotores da criação de vários centros de automação. Evangelistas. Estão, aliás, são evangelistas. Exato, somos mais RPA evangelistas que estamos a criar condições para que vários centros de automação comecem a surgir na empresa. E no nosso caso, isso efetivamente já aconteceu. Porque começa um recurso, mas depois vem o segundo, e depois vem o terceiro, e a dada altura já são várias equipas, e aliás é por isso é que eu vos dizia que a nossa comunidade já tem sensivelmente 30 pessoas, e nestes 3 últimos anos triplicou. Embora aí também queria partilhar convosco que eu vou contactando com muitas realidades, não só em Portugal, como na Europa, como até a nível mundial, e tenho a visibilidade de muitos casos de automação, e há muitos casos destes de modelos federados que falharam, e falharam sobretudo por uma coisa, porque essas empresas apostaram numa fase inicial a dar formação, mas depois não tiveram, digamos, forma de garantir um seguimento desse on-job training e portanto, eu creio que aí, quando se adota este tipo de modelos, é preciso realmente fazer aqui um bom onboarding e assistir, digamos, aquele momento inicial e perceber se as pessoas estão a fazer formação, dar-lhes o guidance, etc. Mas depois criar condições propícias a fazer permanentemente com eles um trabalho também assistido, onde eles têm fóruns regulares e vão praticando. Isto é mais ou menos como a questão de ir ao ginásio, claro, não é? Claro. A malta até pode andar ali, e eu lembro, já passei por isso, do estilo, pá, este mês eu vou arrancar e vou ao ginásio, e vou um mês, vou todos os dias. Só que depois no segundo mês... Já não consegue manter a regularidade. Exato. E há alguns casos que não tiveram, digamos, esse sucesso, a meu ver, porque depois perdeu-se essa componente, porque isto, apesar de tudo, e quando estavas há pouco a dizer se foi fácil, eu diria que é uma maratona grande, em que nós procurámos foi facilitar. Claro. Facilitar portanto, quando eu digo facilitar é criar condições para que as coisas Ricardo, efetivamente aconteçam. Tiveste alguém que fosse claramente objeto a meter as mãos na massa, por assim dizer, do género, pá, isso não é a minha área, não me entendo com nada disso. Malta que claramente se tornou um obstáculo, não vou dizer que se recusou, mas que tornou um obstáculo a meter as mãos na massa? Nós, por acaso, e acho que aí depois a escolha dos modelos também tem um bocadinho a ver com a cultura de cada empresa. Lidarmos aqui com faixas etárias médias, perceber até que ponto é que a coisa vai resultar ou não. Nós, assim, resistências diretas desse tipo, não. Até porque o que aconteceu no nosso caso foi um bocadinho um efeito por mobilização progressiva, ou seja, nós começámos por determinadas equipas, entretanto os outros começaram a ver, bom, mas eles fazem, porque é que nós não fazemos? E isto começou a gerar este movimento e que aliás é um movimento, estou a falar isto numa camada mais operacional, mas o mesmo movimento aconteceu tanto no layer das primeiras linhas de gestão, que hoje, por exemplo, imaginem, quando fazem um plano de negócios ou quando pensam transformar alguma coisa nas suas equipas, já pensam, não estou a dizer todos, mas alguns que já têm maior dependência do tema da automação, já percebem que têm uma human workforce, de um lado, mas também têm uma digital workforce do outro. Certo. Pronto. E aí nós ajudamos um bocadinho nessa mensagem, que é, nós fazemos essa observação permanente para que a empresa perceba que também tem digital workers, portanto, que são os tais robôs, que na verdade, se nós os desligarmos, sabemos que temos que ir à procura rapidamente de mão de obra. E pelos vistos, Ricardo, também morrem, não é? Após um tempo. Exatamente. Tem um ciclo de vida. Tem o seu ciclo de vida.
Olha, falaste-me de Process Mining, eu sei que também é um tema que vocês estão a explorar. É um tema que por acaso eu acho que nunca falámos aqui no Automation Talks e acho que é super Eu não um sei conceito. o que é, sendo honesto não Pronto, sei o que é. então, Ricardo, faz as honras da casa. Explica-nos um bocadinho o que é o conceito de Process Mining e para que é que vocês estão a usá-lo. Ok. Bom, o caminho de Process Mining tem cerca de 4 anos, portanto, começámos na altura muito numa lógica de procurar formas de monitorizar e dar maior estabilidade à execução dos nossos processos. E o que a tecnologia de Process Mining faz é uma coisa muito simples, que é, vocês creio que conhecem aquela abordagem mais tradicional ao mapeamento de processos, em que normalmente as empresas contratavam consultoras para, através de método de entrevista, tentar perceber entre humanos e fazer, digamos, o trabalho todo de desenho, de mapeamento do processo com base, portanto, nesse método de entrevista. O que acontece é que nesse método mais tradicional, o dono de processo tem muita facilidade em explicar aquilo que nós chamamos o happy path, ou seja, o caminho mais comum dos processos, mas tem uma grande dificuldade de explicar toda a variância do mesmo, ou seja, tudo o que são exceções. Certo. Pronto. E então o que é que nós fizemos? Nós há 4 anos atrás avaliámos uma série de tecnologias e, portanto, temos uma iniciativa que chamamos de Process Intelligence, que é a utilização de uma tecnologia que o que faz é colecionar os dados que estão registados hoje nos nossos sistemas operacionais, portanto, no nosso CRM, no nosso sistema de billing, em vários sistemas que nós temos, e com um determinado tipo de modelação, esta tecnologia o que faz é, com um digital footprint mínimo, a descoberta automática do processo de negócio tal como ele está a ser executado na vida real. Ok. Ou seja, nós imaginem, com um ID, por exemplo, que identifique, por exemplo, um contrato ou uma fatura, com um timestamp e com um status, digamos, de uma atividade que aconteceu naquele momento do timestamp, nós conseguimos perceber como é que o processo foi efetivamente executado, porque esta tecnologia descobre automaticamente o fluxo e, aliás, é aí que vem a parte mágica desta área do Process Mining, que é abandonarmos as abordagens tradicionais de BI, em que muitas das vezes o que nós temos são KPIs que estamos a fazer contagens agregadas e absolutas, mas que são snapshots, ou seja, aqui o que estamos a falar é de olhar para os dados de uma forma diferente e vê-los em movimento, porque de facto o negócio das empresas acontece em movimento. Não é? E foste surpreendido, ou seja, certamente que emergiram imensas surpresas disso. Deve ser super interessante ver a cara de quem é o dono do processo ser surpreendido como o processo realmente é executado, ou não? Tiveste Sim, essas sim. experiências? Todo tipo de reações. Aí há aquela reação do não, isto não é possível. E nós, entretanto, vamos aos sistemas operacionais e as pessoas passam rapidamente do não é possível para o como é que é possível. E tivemos outros casos em que, na verdade, redefinimos e alterámos por completo a forma como os próprios KPIs estavam a ser definidos, porque o próprio dono de processo passou. Sabe que o conceito também, na abordagem mais tradicional, o dono de processo olha sempre muito para o âmbito daquilo que é o seu processo, mas tem pouca visibilidade para como é que o seu processo é induzido ou como é que ele próprio vai impactar o processo seguinte. Dando o exemplo, por exemplo, da contratação, que é induzida pela venda, mas vai ter impacto, por exemplo, na faturação, a partir do momento em que nós damos a um dono de processo a visão do seu processo de contratação, mas com alguns eventos que vêm de trás ainda do processo de venda, isto por si só faz provoca uma mudança até na forma de trabalhar e olhar para os dados completamente Nos diferente. critérios de sucesso do próprio processo, não é? Porque às vezes podemos estar a tentar maximizar o KPI errado, que vai impactar mais à frente, não é?
Exatamente. E, portanto, hoje em dia, nós com o Process Mining, o que temos é uma visão muito mais interconectada entre os vários processos. Temos donos de processo a fazer sugestões sobre outros processos para a montante se protegerem, digamos, no seu próprio Claro. processo. Agora, tem sido muito desafiante, porquê? Porque esta tecnologia que nós usamos de Process Mining, ao contrário das tecnologias de BI, em que nós definimos os indicadores e temos mais ou menos uma ideia do que é que vai ser a resposta, esta tecnologia não funciona assim. Esta tecnologia é sugestiva. Ok. Ou seja, ela descobre o caminho mais comum, mas depois também descobre todas as variantes. Ok. E, aliás, ela utiliza modelos de data mining que fazem algum clustering desses mesmos dados para eu perceber que, ok, o meu caminho mais comum do processo é este, mas depois tenho aqui uma série de variantes que são sugestivas. E quando trabalhamos com tecnologia sugestiva, é muito interessante ver a reação humana, porque temos humanos que rapidamente confiam naquilo que a tecnologia está a dizer e portanto, vão atrás de perceber efetivamente aquele Sem tentar fenómeno perceber se são que outliers pode ter ou alguma coisa assim, exatamente, certo? que pode ter uma justificação, ou temos outros que ficam, de certa forma, defensivos e resistentes e até presos a uma situação em que temos que estar a demonstrar que efetivamente aquilo que a tecnologia está a dizer é real. Oh, Ricardo, deixa-me só Nós, perguntar também. a nível Desculpa, João, força. eu não. Também, como fui sincero, não conhecia, mas ao ouvir-te falar e também aqui com uma pesquisa rápida e olhando aqui para uns modelos, percebi, com a tua explicação, percebi como é que isto se aplicava. Queria-te só perguntar se isto também, ou seja, um pouco aqui fazendo um paralelo algo descabido, mas eu acho que vais conseguir perceber, um pouco também com o Machine Learning, isto tem algum tempo de adaptação, ou seja, ou no dia seguinte a que tu implementares, tu consegues retirar resultados e tirar as conclusões que estavas a falar, ou isto tem um tempo de adaptação e de aprendizagem para conseguirmos analisar os dados e que eles sejam de alguma forma dados mais accurate, não é? E não estarmos a olhar para coisas meio escravinhadas. Não sei se fui claro. Sim, foste bastante claro. Ahm, Bom, eu aí digo-vos que depende um bocadinho da tecnologia, mas esta tecnologia é de facto bastante poderosa para fazer esse caminho que estás a dizer de uma forma muito rápida. Ou seja, nós aí, normalmente, a partir do momento em que temos dados e os dados estão preparados, portanto, para serem, digamos, injetados nesta tecnologia de process mining, muito rapidamente vamos conseguir logo, pelo menos, entrar no primeiro estágio que nós chamamos a descoberta do processo. E aí vêm logo insights, porque nós vamos conseguir confirmar uma série de percepções que antigamente o dono do processo tinha e está ali factualmente a justificação, mas também conseguimos logo ver algumas coisas, nomeadamente na variância, que não sabíamos. São logo E red reparem, flags, e não às é? vezes, exatamente, e às vezes nós temos, quando eu falo de variância, não pensem que estamos a falar, por exemplo, de ter um caminho mais comum e depois tenho ali 3 ou 4 variantes. Às vezes nós temos mesmo dezenas, centenas, milhares de variantes. E isso é que dá, digamos, aquele que nós chamamos o esparguete do process mining. Mas do passo logo seguinte, e para se começar a retirar e a capturar logo o valor daí, é que nós, depois de descobrirmos o processo, nós conseguimos logo começar a definir alguns KPIs sobre a performance de execução do próprio processo, que até podem ser alinhados com aquilo que a equipa já conhecia, e também novos que conseguimos já sugerir e que a equipa nem sequer conhecia. Este é um passo. E o outro é começar logo a definir alguma alarmística operacional, a dizer assim, olha, este processo, temos aqui um conjunto de exceções, querem passar a receber isto todos os dias, por exemplo, para poder atuar sobre os dados. E, portanto, isso são logo duas coisas que nós conseguimos fazer. Agora, fazer process mining em si, que é depois conseguir olhar para o processo, perceber o que é que não está bem e perceber as causas e melhorá-lo, isso sim demora mais tempo e a lição aprendida que posso partilhar convosco é que aí não basta ter tecnologia e conhecimento, seja ele funcional ou técnico,
é preciso ter metodologia também para fazer isso. Portanto, são 3 ingredientes que são fundamentais. Olha, só para terminar relativamente a este tema, vocês têm alguém responsável ou dentro da EDP da infraestrutura para isso que estavas a dizer, ou seja, que seja especialista nesta tecnologia ou fizeram esse caminho vocês próprios? Portanto, estas 2 iniciativas nasceram no negócio e nasceram na minha equipa. Temos a vantagem de ser a mesma equipa que trata tanto a componente Process Automation como de Process Intelligence. E sim, é algo que, como é óbvio, temos depois todo o suporte, mais do ponto de vista infraestrutural e daquilo que são, digamos, os basics para que a plataforma funcione, daquilo que é a missão do IT, mas somos autónomos ainda assim neste caminho. Um aspecto que também queria partilhar só convosco é que o ano passado nós cruzámos estes 2 caminhos de Process Mining e de Process Automation e, portanto, hoje nós temos alguns robôs que estão a tratar exceções que vêm da tecnologia de Process Mining. A tecnologia de Process Mining é também muito propícia a identificar oportunidades de automação, porque nós conseguimos perceber que se tem ali um bottleneck no meu processo, é porque eventualmente é uma tarefa manual propensa a ser automatizada, e também o contrário, e esta não tão evidente, que é utilizar a tecnologia de Process Mining para identificar 2 situações, ou robôs que entretanto já não estão a fazer aquilo que supostamente deveriam estar a fazer. Eles até podem ter sido bem desenhados, mas o que é um facto é que alguma coisa mudou no processo ou nos sistemas que com o Process Mining nós conseguimos perceber que não estamos a ter o processo a ser executado como efetivamente pretendíamos, com alguma parte dele automatizada, e portanto conseguimos sugerir que alguns robôs sejam revisitados e também conseguimos sugerir outra coisa ainda mais interessante, que é se temos algumas atividades que eventualmente não façam sentido continuarem a ser executadas por robôs e que faça mais sentido voltar aos humanos. E porquê? Porque uma das características do Ricardo, Process Mining... isso era. Desculpa interromper-te, mas era a minha última pergunta, por isso eu vou fazer-te, que é exatamente isso. Ou seja, vocês estão a descobrir recentemente que quando falamos em automação, tendencialmente tendemos a pensar que vamos automatizar 100% dos casos e fazer, no fundo, os humanos deixam de ter existência, mas o que vocês, pelo que também me confidenciaste, vocês estão a fazer um percurso um bocadinho a perceber que se calhar o humano tem um papel no processo, pode não ser o papel que inicialmente tinha, mas é um papel que adiciona valor ao processo. Queres-nos resumir um bocadinho isso em 2, 3 minutos? Sim, sim. Só para concluir, aquilo que eu estava a falar, apesar de tudo, em Process Mining é mesmo uma exceção, mas ainda assim conseguimos ver, de facto, que em Process Mining conseguimos ver as repetições das tarefas. Por exemplo, que é uma coisa, os loops numa determinada atividade são mais difíceis de ver com tecnologia de BI e, portanto, o que nós conseguimos ver é, às tantas, uma primeira vez que aquela tarefa é executada pode ser um robô, mas às tantas, uma segunda ou terceira repetição, às tantas já não faz sentido ser o robô a fazer. Até só para concluir a raciocínio. Claro, claro. Em relação ao teu ponto, acho que é muito esse o caminho que estamos a fazer, que é os graus de complementaridade entre robôs e humanos, e é daí que eu acho que vêm os próximos saltos qualitativos do ponto de vista de captura de valor. O ano passado nós fizemos isso com aquilo que nós chamamos uma outra vertente, que é uma vertente mais de interactive automation, ou seja, aquela automação mais interativa em que eu tenho ainda assim o humano a interagir com o chatbot e depois tenho o chatbot a falar com o RPA por trás. E temos aliás um use case muito interessante nessa área. E portanto tudo o que tem a ver aqui com a combinação deste tipo de tecnologias com a vertente depois de Human in the Loop, eu creio que fazem todo o sentido. O desafio aí depois é arranjar formas boas e ágeis de orquestrar, portanto, humanos
a passar trabalho a robôs, robôs a passar trabalho a humanos e às vezes robôs e humanos a competir pela mesma tarefa. Nós não temos essa situação, mas eu conheço alguns casos em que isso acontece. E portanto acho que vamos ter aí muitos desafios. Não vamos acabar, não vamos morrer, os robôs não nos vão matar o nosso trabalho. Não. Boa, Ricardo, estamos a aproximar do fim. Eu se calhar lançava-te João, aqui o nosso já tradicional. Tenho aqui uma pergunta na manga que pensei. Esta foi daquelas que eu planeei mesmo para entalar aqui o Ricardo. Eu sei que ele pode não ter contacto direto, mas uma vez que é DDP, e Ricardo, aqui em jeito de provocação, queria só uma perspectiva tua aqui, na medida em que estamos a falar de automação, mas quando é que deixamos de ter pessoas a bater porta a porta para fazer leituras ao contador? Eu ainda tenho. Eu sei que há sítios que já têm os contadores mais recentes, mas obviamente que isto é uma provocação, mas, ou seja, temos sítios onde temos grandes desenvolvimentos, robôs a resolver tarefas repetitivas, mas ainda temos pessoas a fazer contagens porta a porta. Quando é que isto acaba? 2030? Não, aí há compromissos que estão a ser assumidos e aí eu diria que temos dois grandes desafios, que é, por um lado, a conversão desses próprios contadores por contadores inteligentes e, por outro lado, também a preparação da própria rede, porque nós, inclusive, temos algumas zonas em que a EDP Distribuição, eu faço parte da EDP Comercial, mas a EDP Distribuição fez essa conversão dos contadores e a questão é que depois também é preciso garantir que a própria rede está preparada para que os contadores comuniquem. Porém, o que eu posso dizer relativamente a isso é que nos últimos anos essa tendência de conversão, tanto da rede como dos contadores, tem sofrido uma aceleração grande e, portanto, eu diria que, aliás, aí até há compromissos do ponto de vista regulatórios e, claramente, nos próximos anos, esse é um fenómeno que vai realmente mudar bastante. Não consegui, João, não consegui. O Ricardo manteve-se íntegro e respondeu aqui com toda a seriedade e diplomacia. Vamos desafiar o Ricardo então com o nosso Automation Challenge. Ricardo, como já é comum, pedimos aos nossos convidados para recomendarem à nossa audiência uma personalidade, um livro e um podcast. Não sei se és fã destes três, pelo menos destes dois, de livros e podcasts, mas força, dá pela ordem que tu quiseres. Ok, então olha, eu vou começar pelo livro e relativamente ao livro, e tendo em conta que hoje até estivemos a falar de Process Mining, tenho aqui este livro que eu próprio fiz parte aqui e fui um dos co-authors, digamos, deste livro. Epá, vou adquirir. Process Mining in Action, de Dr. Lars Rankemeyer, que é, digamos, uma pessoa que na altura teve o objetivo de criar este livro não só para explicar os princípios, os use cases possíveis relativamente a Process Mining, e vocês vão encontrar neste livro a nossa própria história de Process Mining. Portanto, estão aqui os use cases da Uber, da BMW, Vodafone, Siemens, portanto uma série de use cases, e está aqui também o nosso EDP comercial. Pronto, esta é uma recomendação que eu vos vou fazer. E depois, em relação à personalidade e até podcast, queria partilhar convosco uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que já tive o privilégio de interagir diretamente com ela, que é a Chief Decision Scientist da Google, que se chama Casey Kuzirkov, e ela tem um podcast muito interessante que se chama Decision Intelligence Podcast. Portanto, todos os apaixonados por tudo o que tem mais a ver com machine learning, com temas de inteligência artificial e como é que nós podemos transformar um pouco a inteligência por trás do processo de decisão, que vai ser gradualmente menos percepcional e muito mais data-driven, já está a ser, e aliás por isso é que a Google contratou, digamos, para o seu próprio board um Chief Decision
Intelligence, acho que é um bom podcast que eu também queria sugerir. Ótimo. E não deixa de ser giro também esta tendência que está a existir, que com a introdução destes novos conceitos acabam por emergir novos roles na organização, que são se calhar muito desconhecidos, assim, de maior parte da economia, que ainda está muito num modelo antigo ou antiquado, e efetivamente é engraçado ver que estes conceitos todos vão-se tocando, mas eles já têm a densidade suficiente para emergir daí roles e de haver focos quase verticalizados sobre cada área de conhecimento, porque já tem essa densidade, e é interessantíssimo ter já podcasts sobre áreas assim tão emergentes. Ricardo, quero-te agradecer. Acho que foi um podcast extraordinário para um segundo layer de RPA, de automação e de process mining, aqui com um conjunto de conceitos que provavelmente são novos para muitos dos nossos ouvintes. Queria-te agradecer. E Aníbal, tu tens sempre agora as honras do fecho. O Automation Fact. Exatamente. Pronto, só dizer também, adorei este episódio. Estava um pouco receoso que repetirmos o tema do RPA fosse poder ser daqui de alguma forma amassador, mas acho que o Ricardo, o facto de ter contado a experiência e uma perspectiva diferente, foi excelente, para não falar do Process Mining, que adorei, não conhecia mesmo, e consegui ter uma percepção rápida. E o livro vou adquirir, Ricardo, depois a ver se a gente trata de ele vir autografado por ti. O Automation de facto que eu trago não tem muito que ver, aliás, não tem nada a ver com isto, pode-se dizer que é mais um pop fact, mas acho que vai ser interessante. Tem aqui um pouco a ver com a atualidade. Joe Biden é o 46º presidente dos Estados Unidos, mas na verdade é a 45ª pessoa a ser presidente dos Estados Unidos, uma vez que Grover Cleveland foi o 22º e o 24º, sendo o único presidente a não exercer o mandato 2 vezes seguidas, sem ter sido eleito, porque Trump também não foi, mas não foi eleito. Portanto, são 46 presidentes, sendo um repetente, e portanto 45 pessoas a ser presidente dos Estados Unidos da América, e é o Automation Fact.